Oi, pessoal. Hoje eu vim falar sobre esse tema de precificação, por conta de que é uma dúvida ou uma pergunta muito recorrente aqui nos comentários dos vídeos anteriores que eu já postei. E de antemão eu queria agradecer o feedback que eu tô tendo, né, em pouco tempo com os vídeos que eu já postei, comentários, likes, inscrições no canal. Então, eu agradeço muito, né? E que você possa também se inscrever aí no canal, deixar um comentário e me dizer se essa é uma dúvida sua, se é uma dificuldade que você tem também de precificar. Não somente peças como essas que eu trabalho, né? Acessórios infantis, em geral, laços, tiaras, mas o artesanato como um todo, tá? Eu acredito que não só nesse ramo do artesanato, mas em vários outros, as artesãs elas têm dificuldade em relação a isso, porque eu já participei de alguns cursos e essa é uma dúvida muito recorrente, tá bom? Quanto então que eu devo cobrar pelo meu produto? Pelo meu lacinho, né? Pelo meu eh, headband, pelas minhas tiaras. Será que tá certo eu achar que devo cobrar um preço e colocar esse preço no meu produto? E de antemão, né, eu já queria deixar claro que precificação não é achismo, não pode ser baseado no achismo, né? Embora com o tempo a gente vá adquirindo uma experiência e a gente já saiba um preço médio que a gente deve cobrar em determinados produtos por conta do custo que a gente já sabe que é aquele custo ali médio em relação ao material que a gente gasta, com a experiência a gente já vai adquirindo isso, mas a gente não pode simplesmente olhar para um produto e dizer que o preço vai ser aquele ou outro por conta de que a gente pode sair no prejuízo ou a gente pode superfaturar aí o nosso produto e acabar ficando encalhado por conta de que é um produto que não vai sair, né? Não vai ser vendido por conta de um alto preço ou a gente fica no prejuízo por conta de um preço baixo que a gente cobrou, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje, espero que vocês gostem. Já deixa aí nos comentários também qual é a tua maior dificuldade, se surgir alguma dúvida durante o vídeo também, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todas, tá bom? Então vamos lá. Bom, o preço ou o valor, né, do teu produto final, e aí eu gosto mesmo de falar que o nosso produto ele tem um valor por conta de que é um produto personalizado, que é um produto feito à mão, então tem valor e não apenas um preço, né? É, o valor final do nosso produto ele vai depender do seguinte, vai depender do custo total, que a gente vai ver mais à frente do que se trata esse custo total, e vai depender da nossa clientela, tá? Por que que eu digo que da clientela? Por conta de que o mesmo produto, ele pode ser vendido para diferentes tipos de clientes, né? Um cliente que tem um poder aquisitivo maior e um cliente que tem um poder aquisitivo menor. Então, a gente precisa saber para qual público-alvo, né? Para qual cliente que a gente está vendendo. E aqui eu já também saliento que, como vendedor, né, como pessoas que trabalham com vendas, a gente precisa sempre estar fazendo pesquisas, tá, com o nosso cliente. Isso dá para fazer pelo WhatsApp mesmo, para saber ali qual é a margem de preço, de valor que o teu cliente está disposto a pagar, o que que ele mais gosta de comprar. Então, a gente tem que ter essa relação com o nosso cliente para a gente saber essas coisas, tá bom? E o nosso custo total, ele vai variar, tá? O nosso custo total, ele varia de acordo com a nossa mão de obra e de acordo com o custo do material que a gente tem para produzir uma peça. Por exemplo, eu trouxe essa peça aqui, tá? É uma peça, uma faixinha na meia de seda trançada, que é um modelo que sai bastante aqui para mim. E ela leva bastante material, né?
tem uma diversidade aqui de materiais que são utilizados e ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? De fazer. Por isso que eu trouxe essa pecinha aqui para a gente se basear nela, para nós termos um valor final a ser exemplificado aqui nesse vídeo, tá? E então, vamos lá falar de mão de obra. A questão da mão de obra é algo que muitas artesãs negligenciam pelo fato de achar que eu que estou fazendo meu produto ali, se eu cobrar 100% do valor que eu gastei, do custo que eu tive só de materiais, está tudo bem para mim. Não façam isso, tá? A mão de obra ela tem que ser baseada de acordo com o tempo que você gasta para produzir aquela tua peça. Não negligencie isso, senão você vai estar desvalorizando a tua mão de obra, tá? E aí a gente vai ver o primeiro fator de como que a gente faz para quantificar, para precificar a nossa mão de obra, tá? E em seguida a gente vai ver a questão do custo do material. Lembrando que o valor final do teu produto vai ser de acordo com o custo total, que é a soma da mão de obra que você tem, né, do custo da tua mão de obra, junto com o custo do teu material, tá bom? Olha só, primeira coisa então é você quantificar quanto que a tua hora trabalhada ela vale, tá? Para isso a gente vai definir quanto que vai ser o nosso salário mensal, tá? Afinal de contas, se você tem essa única fonte de renda, você precisa ter em mente que a tua mão de obra ela precisa ser paga pelo trabalho que você faz. Como eu já disse, é um trabalho personalizado que precisa ser valorizado, tá bom? Então, olha só, digamos que você esteja trabalhando numa empresa, uma empresa qualquer. Obviamente, o teu patrão ele vai estar pagando pela tua mão de obra. Então, se nós pegarmos hoje, por exemplo, o valor do salário mínimo, que é R$ 1.320, você pode tomar como base que o teu salário a ser pago mensalmente é um salário mínimo, tá? Então, a tua mão de obra ali, durante o mês que você trabalha fazendo as suas peças, laços, tiaras, ela vale um salário mínimo. Ou, dependendo aí, como eu disse, né, da região onde você tá, da clientela que você tem, do tipo de produto especializado que você trabalha, você pode definir que a tua mão de obra durante o mês ela vale um salário e meio. Ou, dependendo também de tudo isso que eu já falei, você pode definir que a tua mão de obra valha 2 salários, que corresponde a R$ 2.640, tá? Então, tendo em mente isso, você vai definir quanto que você quer ganhar por mês, sendo você mesma, né, a responsável pela produção das tuas peças, tá bom? Bem, se você definiu que durante o mês a tua mão de obra fazendo as tuas peças ela vale um salário mínimo, a gente precisa definir quanto que será a nossa hora trabalhada, tá? E aqui eu vou trabalhar com uma regrinha de 3. Sendo numa empresa ou carteira assinada, algo assim, tomando como base o teu pagamento de R$ 1.320, que é um salário mínimo, você vai trabalhar no total 160 horas por mês, tá? 160 horas por mês, levando em consideração uma carga horária de 40 horas semanais. E aí, quanto que vale uma hora trabalhada, né? Aqui a gente faz uma regrinha de 3, tá? Se um salário mínimo eu ganho trabalhando 160 horas por mês, quanto que vale uma hora, né? Então, uma hora vai ser X. Isso aqui é uma regrinha simples, uma regra de 3, que a gente vai trabalhar em todo o nosso processo aqui, tá? Para fazer o cálculo, a gente multiplica esse com esse, né? E multiplica esse com esse. Ou seja, vai ficar 1.320 dividido para 160, tá? No total aqui, nós vamos ter que a tua hora de trabalho, ela vale R$ 8,25, tá? Então, guarda essa informação aqui. Se você definir que a tua mão de obra ela deve ser paga por um salário mínimo mensal,
a tua hora trabalhada vai ser R$ 8,25, tá? Então, se você gasta meia hora para fazer uma peça dessa aqui, obviamente que 30 minutos da tua hora trabalhada vai ser R$ 4,12, tá bom? Então, olha só, essa informação ela é importante porque a gente vai fazer o cálculo lá no final de quanto que a gente vai poder vender essa peça aqui, levando em consideração a nossa hora trabalhada. A mesma coisa você vai fazer levando em consideração se você vai ganhar um salário e meio durante o mês, né? Ou se você vai ganhar 2 salários mínimos durante o mês, tá? Se você definir que a tua mão de obra ela tem que ser paga com um salário mínimo e meio por mês, a tua mão de obra ela vai valer R$ 12,50, tá? Então, olha só, eu vou definir que a minha mão de obra ela vai ser paga com um salário mínimo e meio por mês, tá? Então, a minha hora trabalhada aqui, ela vai ser R$ 12,50, tá ok? Guarda essa informação aí, porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho para saber o custo final daquela peça ali, tá? Levando em consideração essa minha hora trabalhada aqui de R$ 12,50, 30 minutos vão ser R$ 6,25, tá? Então, aqui eu gasto meia hora para fazer uma peça dessa. Então, o custo que eu vou ter de mão de obra vai ser R$ 6,25, ok? Então, aqui a gente precisa ter em mente de quanto tempo a gente demora para fazer uma peça como essa, por exemplo, tá? Mas você olha e diz assim, não, mas para fazer um lacinho, apenas um lacinho desse aqui, eu não gasto meia hora, eu gasto 10 minutos. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? O mesmo cálculo. Se a tua hora trabalhada, que corresponde a 60 minutos, ela vale R$ 12,50, 10 minutos vai ser X, tá? Então, você precisa fazer essa regrinha de 3. Aqui, multiplicando cruzado aqui, tá? A gente vai ter que X, né, que é o correspondente a 10 minutos trabalhados meus, eles vão corresponder a aproximadamente R$ 2,10, tá? E aí, 20 minutos, você vai dobrando aqui, vai somar mais R$ 2,10, que vai dar no total de R$ 4,20, tá certo? Então, você definindo essas tabelas de tempo aqui, você vai facilitar na hora de você precificar o final do custo, né? Aliás, do preço, do valor do teu produto, tá bom? Guarda essa informação que a gente vai passar para o próximo passo agora. Bom, eu acabei de definir quanto custa a minha mão de obra, tá? E aí, para você que está começando agora, defina quanto que vale a tua mão de obra mensalmente, e aí você já vai ter definido ali por quanto que você vai acrescentar no custo final do teu produto a tua mão de obra. Já defini isso aqui, agora eu vou definir o custo relacionado aos materiais, tá? Lembrando que o custo total ele é igual à mão de obra que você tem, o tempo que você gasta para fazer essa peça, mais o custo dos materiais, tá? Eu disse que a gente vai levar em consideração essa peça aqui, e essa peça, ela gasta o seguinte de materiais. Eu listei aqui os materiais que eu gastei para fazer essa peça, tá? Então, aqui eu tive que usar uma meia de seda, 5 flores de malha, tá? Eu peguei aqui, fui contando quantas florzinhas de malha eu utilizei. Usei 3 borboletas, tá? Peguei 3 borboletas aqui, 2 flores de biscuit, que são essas florezinhas que tem aqui no meio, usei 2 delas. Arame, pérolas, usei também 14 flores prensadas, que são essas bem aqui, que estão aqui, tá? No total, eu utilizei 14 delas para fazer essa peça. Usei uma etiqueta e aí entra a questão das embalagens mais a tag, tá bom? Vamos só ver aqui quanto que eu gastei só de material nessa peça, tá? Eu levei em consideração aqui alguns valores médios de materiais, tá bom? Então, olha só, de meia de seda, aqui na minha região, nós pagamos R$ 2,50 numa meia de seda.
As flores de malha foi aqui nesse total, as borboletas esse, flores de biscuit 50 centavos cada. Eu estimei aqui que entre o arame, né, o copelwire e as pérolas eu gastei 80 centavos. Também tem aqui os straizinhos de costura, tá? Que eu usei aqui vários ao longo da peça, né, para compor ela. Tem também as flores pensadas, que eu coloquei aqui 10 centavos, mas eu já coloquei um precinho acima, tá? A etiqueta eu coloquei 30 centavos. E a questão das embalagens e das tags é algo que você não pode esquecer de colocar, tá? Eu coloquei aqui R$ 4, tá? Mas levando em consideração aqui, digamos, uma média aí que as meninas costumam pagar. O meu custo com embalagens e tags é um pouquinho mais baixo, tá? Por isso que o valor final dessa peça ele vai ficar um pouquinho mais alto por conta de que eu coloquei esse valor aqui e também acrescentei alguns valores aqui para que pudesse ficar ali na média, de acordo com a realidade da minha região, tá, gente? Isso aqui muda de acordo com a região que você está. No total de materiais, olha só quanto que eu gasto para fazer uma peça dessa. R$ 15,50, tá? Levando em consideração aqui as embalagens. Se você usa uma embalagem, uma sacolinha de papel, uma tag personalizada, ou até se você usa aquela sacolinha de plástico, boca de palhaço, se você ainda não tem ali uma tag personalizada, mas você compra aquelas nuvenzinhas para colocar o teu laço, tudo isso você tem que quantificar, tá, gente? Para a gente não sair no prejuízo no final, tá bom? Senão a gente vai estar trocando moedas e isso não é interessante, a gente precisa ter o nosso lucro no final, tá? Então, o total de materiais que nós gastamos para fazer essa peça foi R$ 15,50. E aí você já deixa aí nos comentários se esses valores aqui, eles são condizentes aí com a tua região, se você paga menos ou se você paga mais, tá? Deixa o comentário da onde que você está falando também, para a gente poder ter ali uma noção de quanto que esses valores eles são repassados aí para vocês e para mim também. Além disso também, gente, eu percebi aqui na edição que eu precisava falar sobre outras coisas também que envolvem a questão de custo. Primeiramente, a questão das embalagens, aquele valor que eu acresci lá no custo dos materiais, levando em consideração uma peça, tá? Mas, por exemplo, se você faz uma venda de várias peças que cabem numa única sacola, né? Esse valor da embalagem você pode ou não repassar para sua cliente ou dar aquele descontinho, tá? Eu sempre trabalho dessa forma. Os custos que eu trabalho, eu sempre levo em consideração uma embalagem para cada peça. Porém, geralmente a cliente ela compra mais de uma peça na compra, tá? No pedido. Por exemplo, eu uso aqui essas sacolinhas de papel, tá? Essa aqui é a sacolinha que eu uso aqui para entregar as minhas peças. No entanto, ela é um pouco grande, né? Uma sacolinha de tamanho P, porém, cabe, por exemplo, 3 parzinhos desse aqui dentro da sacola. Eu dou um desconto em cima de cada peça, já pensando que dentro do preço de uma peça, eu já calculei o valor de uma embalagem, tá? Então, vocês podem trabalhar dessa forma também, levando em consideração que vocês podem dar esse desconto para a cliente de vocês em relação à embalagem, porque cabem mais de um pedido, mais de uma peça dentro de uma embalagem, tá? Essa aqui é o de tamanho P, eu tenho uma média que cabem mais coisas ainda. Outra coisa relacionada à questão da matéria-prima, né? Procure sempre comprar matéria-prima numa maior quantidade, assim você consegue um custo reduzido. Com isso, a tua margem de lucro ela vai ser maior, caso você queira, ou você pode oferecer um produto para tua cliente mais acessível também, tá bom? É o caso desses parzinhos aqui que eu tô fazendo mais em conta, ok? Outros custos também que eu levo em consideração para o caso de alguém ter uma lojinha, né? E deve ser incluso a questão do aluguel do ponto, energia, internet, e também caso o empreendimento de vocês seja formalizado através do MEI, que é o mais comum, você deve levar em consideração também a guia de arrecadação que você tem que pagar mensalmente. Então, são outros custos que você precisa levar em consideração dentro aí da precificação, tá bom? Mas, basicamente, a linha de raciocínio para precificar qualquer peça é aquela, né?
custo com a mão de obra mais custo com materiais. Geralmente, as meninas trabalham em casa, então não levam em consideração a questão do aluguel do ponto, da energia, internet. O mês, sim, né? Geralmente, os empreendimentos formalizados, eles têm já que pagar mensalmente, né, esse valor. E caso você também queira colocar a questão da energia, da internet, né, que a gente utiliza para a produção, também você pode colocar, tá bom? Chegamos então na parte final do custo, tá? Então a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar somar o valor dos materiais que nós acabamos de quantificar, que deu no valor de R$ 15,50, mais o valor da tua mão de obra, tá? Lembrando que esse valor de mão de obra foi aquele valor que nós definimos aqui, levando em consideração que o pagamento pela tua mão de obra mensalmente vale um salário e meio, tá? Então, a hora trabalhada é R$ 12,50, meia hora, então, ou 30 minutos, R$ 6,25, que é o tempo médio que a gente gasta para fazer uma pecinha dessa, tá? Se você gasta mais tempo, então você precisa quantificar também aqui, tá bom? E aumentar esse valor. Mas essa aqui é a minha realidade, tá bom? Então, somando esse custo com esse custo, custo de materiais mais custo de mão de obra, nós teremos um total aproximado aqui de R$ 22, tá bom, gente? R$ 22, levando em consideração tudo isso que a gente já falou de embalagem, de mão de obra, de materiais, para produzir uma peça como essa aqui, tá bom? Então, qual será o valor final que eu devo vender o meu produto? Isso vai depender da tua realidade, vai depender da tua clientela, tá? Você não pode nem subestimar um preço e nem superfaturar a tua peça, tá? Você vai se basear no custo que você teve, tá bom? Então, vamos lá. Se você definir que a tua margem de lucro vai ser 100% em cima desse valor aqui, 100% em cima do valor aqui de R$ 22, você vai vender a tua peça, essa peça aqui, pelo valor final de R$ 44, tá bom? Mas, se você definir que a tua margem de lucro vai ser 110%, o valor final que você precisa vender essa peça para que você tenha ali a tua margem de lucro e consiga pagar a tua mão de obra é R$ 48,40, tá bom? Essa é a margem de lucro que eu uso nas minhas peças, 110%. Por que que eu uso essa margem de lucro? Porque ali, depois, né, quando o teu cliente está negociando, quando ele fecha um pedido com mais peças, então você tem essa possibilidade de dar, por exemplo, 10% de desconto. Se você der 10% de desconto, você não vai estar tirando da tua margem de lucro de 100%, tá certo? Mas existe, por exemplo, uma realidade que a laceira tem uma clientela ali mais, digamos assim, refinada, né, que tem um valor aquisitivo maior. Então, ela pode optar, por exemplo, por vender essa peça no valor de 150%. E aí, quanto que seria 150%, né? Seria R$ 44 mais R$ 22, que daria no total de R$ 66, tá bom? Isso aqui é realidade, sim. Para algumas meninas é realidade, tá? Vender uma peça dessa aqui por R$ 66, tá? Me digam aí se é a realidade de vocês ou se você está mais dentro dessa realidade aqui de vender uma peça dessa por 100% ou 110%. Isso vai variar muito, tá, meninas? Então, basicamente, falar de custo final de um produto é isso que vocês acabaram de ver. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? Para quem vende, por exemplo, no marketplace, né? Aí nas diversas plataformas, esse valor aqui que você pegou do teu produto precisa ser acrescido com o valor da taxa que esses marketplaces eles cobram, tá? Por exemplo, se o marketplace ele cobra, digamos, 15% sobre esse valor, aí você vai ter que fazer novamente uma regrinha de 3 ali para poder você saber quanto que custa 15% de R$ 48 e acrescer esse valor ao teu produto
para que no final, né, esse marketplace, essa plataforma, ele tire ali a parte da taxa que ele cobre e você consiga ter o teu lucro, a tua margem de lucro ali no final, tá bom? Então, se você gostou, né, desse vídeo, se você gostou dessas dicas, deixa aí um comentário, deixa o teu like, eu espero ter ajudado vocês a entenderem melhor como que a gente faz a precificação aí dos nossos produtos. E lembre-se sempre, gente, precificar não é achar, não é achismo, não pode ser baseado em achismo. Você precisa anotar, você precisa ir para o bico da caneta, para a calculadora, para que no final você possa ter um preço justo para você, um valor justo para você e um valor justo para o teu cliente, tá bom? Tem meninas que dizem assim: ah, mas isso é muito chato, eu não gosto de fazer isso. Se você não gosta, se acha chato, né? E se baseia pelo preço das outras meninas, toma cuidado, porque pode ser que você esteja tirando da tua margem de lucro ou superfaturando o teu produto, tá bom? Então, eu vejo alguns produtos, por exemplo, bem simples, que gastam pouquíssimo material, sendo cobrados por um valor alto. Então, isso aí, de certa forma, né, ali dentro da mesma realidade, na mesma região, com a mesma clientela, pode ser que não seja um preço atrativo para o cliente, né? Que deseja sempre, lógico, pagar um preço mais abaixo. E dependendo ali da realidade onde ele esteja, talvez ele não consiga pagar aquele valor para você e o produto acaba ficando ali parado e isso não é interessante, tá bom? Então, foi isso. O meu muito obrigada, né? Eu tentei explicar da forma mais simples possível, para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente precisa falar em pouco tempo o que a gente precisa praticar, tá? Praticando é que a gente consegue já definir ali os teus custos e não sair no prejuízo, tá? Então, meu muito obrigada. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário, compartilha, porque você me ajuda muito, tá bom? E ativa o sininho também aí para não perder os próximos vídeos. Então, meu muito obrigada e até a próxima.